Olá, meu nome é Júlia Galvani e começa agora mais uma entrevista do quadro NASP 40 anos. Hoje a gente tem a alegria de receber o pastor Rui Lopes aqui. Pastor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É uma satisfação estar aqui com todos vocês. Então hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da história de vida do pastor Rui e também da sua atuação aqui no NASP Engenheiro Coelho. E eu gostaria de começar perguntando para o senhor um pouquinho ali das suas origens, onde e quando o senhor nasceu. Bem, meu nome completo é Rui Manuel Mendonça Lopes. Eu nasci em Portugal e com 8 anos de idade eu me mudei com os meus pais, para Angola, África, onde permaneci até os 20 anos de idade, Saímos dali por causa da guerra civil que aconteceu. E então, de Angola, os meus pais, quando saímos, meus pais vieram para o Brasil e eu decidi ir para a África do Sul, onde morei durante um ano em Joanesburgo, então na África do Sul. Esse é o meu trajeto e depois vim para o Brasil, saudade, longe de casa, África do Sul, na época a língua oficial era o inglês, e então decidi vir para o Brasil junto com os meus pais, onde estou até hoje. Certo. E, pastor, como surgiu o desejo de cursar teologia, de seguir no ministério? Bem, em Angola, nós, como povo português, o povo português é muito católico, E os meus pais sempre levaram a sério, o catolicismo, Mas até que um dia nós tivemos a oportunidade, através da Missão do Bongo, onde tinha um hospital adventista. Meu pai morava ali perto, a 7 quilômetros dali, e se precisou ir ao hospital e conhecemos a mensagem adventista ali, nos tornamos adventistas, Mas eu me batizei no dia 20 de junho de 1975 e logo 2 meses depois foi quando nós saímos de Angola rumo à África do Sul, E aí eu fiquei na África do Sul, como eu mencionei, trabalhei um ano. E ali no trabalho, foi um trabalho muito bom, onde ficamos numa equipe ali de alguns amigos que nos arrumaram esse emprego, Amigos adventistas. E no grupo tinha dois colegas que vieram de Moçambique, também por causa da guerra, e outro veio de Angola, e eu também, éramos 4, e tinha o nosso chefe que também tinha vindo de Moçambique, também era português, mas já morava há muitos anos ali na África do Sul. E ali o trabalho foi bem, só que eu tive, devido a eu ser adventista, eu tive alguns atritos ali, não por minha parte, mas eles queriam que eu, por exemplo, eu estivesse com eles bebendo, não bebia, fazendo outras coisas. E quando eles não conseguiram me levar para esses caminhos também, eles tentaram então dizer assim: você tem que vir trabalhar no sábado. E eu dizia que não, mas a nossa empresa não obrigava ninguém a ir no sábado. Mas ali houve uma perseguição muito forte. Eu disse: puxa vida, eu era recém-convertido, acho que eu tenho que estudar um pouco mais, conhecer um pouco mais. E com a oportunidade de vir para o Brasil, eu fiquei 2 anos na casa dos meus pais, até que a influência foi boa para alguns amigos conhecidos, e por IAE, antigo IAE, o campus São Paulo. NASP, campus São Paulo, Bom, então, qual área o senhor trabalhava antes? Como? Qual área o senhor trabalhava antes? Bem, eu me formei em 1981, Em dezembro de 81, eu comecei o ministério em 1982 e eu fui para o norte do Paraná, uma cidade chamada Rolândia, que dá 25 quilômetros
de Londrina, né? E eu fui como pastor distrital, né? Ali fiquei 2 anos, porque sempre no início a gente tem a experiência, como somos ainda novos, né? Então, aspirantes ao ministério, e pelo menos em 2 anos a gente deve mudar. Então, dali de Rolândia, eu fui para o sudoeste do Paraná, Pato Branco, né? Como pastor distrital também. Ali fiquei, então, 3 anos, fui ordenado ali. E quando ali surgiu um desejo, eu sempre tive muita alegria no estudar no internato, e disse, opa, quero trabalhar um dia no internato, né? E eu recebi o convite para ir para o IAP, que é o nosso Instituto Adventista Paranaense, né? Fica ali a 25 quilômetros de Maringá, no município de Ivatuba, e eu fui para lá como preceptor, 87 e 88. Aí o presidente me convidou para ir para Londrina. Fui para Londrina, fiquei mais 2 anos em Londrina como pastor distrital, e esse mesmo presidente me convidou depois para voltar para o IAP. Voltei para o IAP a segunda vez como também preceptor. Ali fiquei mais 2 anos como preceptor, voltei para um distrito, Cianorte, né? Ali fiquei mais 2 anos, e eu tinha o desejo de continuar trabalhando na área educacional. Minha esposa, ela sempre esteve na área educacional, né? Ela é pedagoga, e então nós decidimos, vamos trabalhar numa escola, e recebemos o convite pela associação para ir para Campo Mourão, onde eu fui diretor da escola adventista ali por 4 anos, né? E ali eu tive a oportunidade de, então, fazer um outro curso também, né? Pedagogia, eu fiz ali numa estadual, e dali eu recebi um chamado, então, agora para ir ser diretor-geral no nosso colégio em Goiás, no IABC, Instituto Adventista Brasil Central. Dali, mais um convite, passei 3 anos para voltar para o IAP. Então foram 3 vezes que eu trabalhei no IAP. Ali no IAP eu fiquei mais 3 anos, e ali depois dos 3 anos voltei para o distrito, né, onde fui para Florianópolis. Então Florianópolis, fiquei ali 2 anos, e foi quando eu recebi o chamado para vir aqui para o NASP Campos Engenheiro Coelho, né? E aqui no NASP Campos Engenheiro Coelho, eu trabalhei durante 13 anos. Eu fui diretor de assuntos estudantis, como é conhecido de muitos também, diretor interno, né? Então, eu fiquei aqui até janeiro de 2020, onde eu me aposentei, e agora eu estou aposentado, né? Certo. Então, quando o senhor recebeu o convite para trabalhar aqui em Engenheiro Coelho, foi como diretor interno. E o senhor continuou nessa função todo esse tempo? Eu recebi como preceptor. Okay. E eu vim como preceptor. Chegamos aqui em 2007, então em 2007 eu fui preceptor. Residencial masculino, né? Fiquei 1 ano, e então em 2008 é que eu assumi a responsabilidade de diretor de assuntos estudantis, ou seja, diretor interno. E fiquei até o final do meu mandato aqui como diretor de assuntos estudantis. Certo. Ao longo desse período aqui como diretor interno, o senhor se recorda de alguns eventos marcantes que aconteceram aqui no campus? Todo mês havia coisas marcantes aqui, porque a juventude aqui era demais, né? Um internato diferente de outros, né? Então aqui nós tivemos muitas coisas, né? Nós realizamos muitas programações que realmente mexiam com a parte, com o aluno interno, né? E só que tudo dentro dos nossos padrões, né? Então nós começamos aqui programa que marcou a vida de muitos jovens, acho que continua até hoje, a Champions League, né? Nós chegamos a fazer aqui o campeonato do mundo, a Copa do Mundo aqui com os alunos no primeiro semestre. Segundo, a gente fez a Champions League, não deixava de fazer a Champions League. Tivemos também algo marcante que foi muito
marcante para todos os alunos, tanto rapazes como moças. Nós tínhamos a Festa das Cores, né? Aqui em frente ao residencial feminino, né? Então, era uma festa só. Começava de manhã e até a tardezinha, onde a gente fazia a Festa das Cores. E marcou muito. Se alguém quiser entrar lá no site, veja a Festa das Cores, que vai encontrar essa programação. E outras coisas também, essa já mais, que era o famoso brunch, né? Que os alunos gostavam, né? O brunch a gente começava, tínhamos um bom relacionamento com o restaurante, né, com todo mundo, sempre apoiaram, né, por exemplo, na fazendinha ali, houve, acho que foi, não me falha a memória, foi no 2016 que nós fizemos um programa à noite, levamos todos os alunos para a fazendinha, mas estava tudo iluminado. Nós mandamos fazer aqueles pedalinhos que estão ali, né? Aqueles cisnes, né? 10 pedalinhos, eles puderam brincar e passamos a noite até às 11 horas da noite ali com todos os alunos internos. Isso acho que marcou muito, né? Para muitos alunos, né? Até hoje encontro alguns alunos e dizem, olha, e tem outras programações, né? Certo. Quando o senhor chegou aqui, qual era o volume de alunos nos residenciais? O senhor acompanhou esse aumento no número de alunos? Sim, e foi realmente, isso também foi marcante na nossa vida aqui. E eu acredito que quando eu cheguei, devia ter uns 700 alunos internos, entre rapazes e moças, né? E nós chegamos no final do nosso período, nós chegamos a ter 1.400 alunos no internato. Não sabíamos onde colocar alunos, né? Olha, tinha que ver, porque eu achava o seguinte, minha filosofia era o seguinte, se o aluno vem, quer vir para o internato, olha, não tem vaga mais. A gente dava um jeito, né, tinha casas aqui em cima, perto da casa onde eu morava, nós colocamos uma casa cheia de meninas, outra cheia de rapazes, tudo dentro dos padrões, né, e várias casas aí, e chegamos a esse número muito grande também, né, tá? E outra coisa muito marcante também é que nós, como era um volume muito grande também já de alunos, as festas da amizade, nós fizemos pouquinhas, acho que só uma aqui no campus. Depois nós decidimos fazer, com apoio e estrutura do restaurante, né? Nós íamos para a Olímpia, né? Para as águas lá de Olímpia, né? E nós chegamos uma vez levar 28 ônibus cheios de alunos, né? E ali passávamos o dia inteiro com todos os alunos. Os alunos não pagavam nada, né? E inclusive o restaurante levava um caminhão refrigerado, onde nós saíamos na hora do almoço, todo mundo tinha almoço. E na volta nós íamos tínhamos um lanche para a gente voltar, né? Esse foi uma marca também que eu me lembro que era distante, era 300 e poucos quilômetros. Quando eu chegava, eu era o último a sair daqui e o último a sair de lá também, para acompanhar, né? E me lembro que chegava em casa, eu não podia dormir até que chegasse o último ônibus, se estava tudo ok ou não. Mas isso marcou também a nossa vida por aqui, né? Certo. Durante o seu período aqui, pastor, houve um convênio para trazer alunos estrangeiros. Conte-nos um pouquinho sobre esse projeto. Bem, foi um convênio que chama FESA, Fundação Eduardo dos Santos. Eduardo dos Santos foi um presidente em Angola que ficou durante 40 anos. Ele já faleceu, agora há 2 anos, e então essa fundação, ela fez um convênio com a gente,
aqui. O pastor José Paulo Martini, que era o diretor-geral na época, também gostava muito de Angola, apoiava, sempre apoiou, e isso aí também por intermédio dele, ele apoiou sempre. Já quando ele foi diretor no IAP, ele já recebia. Eu, quando fui diretor-geral em Goiás, no IABC, também recebi alunos desses da FESA, né? E depois, então, nós fizemos aqui também esse convênio. E nós chegamos a ter aqui cerca de uns 100 alunos angolanos pela FESA, né? Certo. E na área musical isso também se refletiu? Houve a formação do coral angolano? Veja bem, como tínhamos muitos angolanos aí, nem todos eram pela FESA. Nós tínhamos muitos alunos angolanos que vinham porque os seus pais mandavam, tinham condições. Eu tive a oportunidade de, em 2013, depois de 39 anos, eu voltar em Angola, e eu fui fazer uma missão. Fui acompanhar, na realidade, alunos de teologia do 4º ano. Fomos em Angola em missão, fomos fazer um evangelismo lá, e eu fui também. E então, lá com o diretor dos jovens da União de Angola lá, ele me convidou: pastor, o senhor poderia falar para a juventude, para os pais dos jovens aqui que têm interesse em ir para o NASP também? E eu tive uma oportunidade, um domingo, conversar com todos eles e tirar dúvidas com respeito ao NASP. E então, eles muitos vieram para cá também, e já tinham, então, eram alunos angolanos da FESA e alunos que não eram da FESA também. E o que é que surgiu? E você sabe que sempre teve alguns que gostam de música e decidiram começar um quartetinho, isso, até que chegaram a formar um coral. O coral dos angolanos, né? E esse coral marcou muito, porque aí envolveu depois o professor Lineu, o diretor-geral, o pastor Martini, apoiou demais também, e chegaram a gravar o primeiro CD do coral dos angolanos, né? E olha, eles onde se apresentavam, eu os acompanhei algumas vezes, porque algumas associações pediam que o coral dos angolanos se apresentasse, e eu fui com eles algumas vezes também, né? E até quando foi comemorado os 40 anos da independência de Angola, né? Que a independência de Angola foi em 1975, dia 11 de novembro de 1975. E o cônsul-geral de Angola fez muita amizade aqui, porque tinha tantos angolanos. Ele veio aqui algumas vezes, fizemos amizade com ele e tivemos também um bom relacionamento, que para os alunos fazerem o passaporte deles, os angolanos, ou algum documento que eles precisassem, eles não precisavam ir a São Paulo para fazer esse documento. E vinha uma equipe lá do consulado, marcava com a gente, vinham aqui e faziam toda a documentação que os angolanos precisavam. Então foi assim um bom relacionamento. E nesse bom relacionamento, o cônsul-geral de Angola, o seu Belo Mangueira, ele decidiu, queria fazer uma festa, né, a comemoração dos 40 anos de Angola, mas ele queria a participação do NASP, Engenheiro Coelho. Ok, pastor Martini disse: não, vamos apoiar. Então, puxa, vamos apoiar. E eles decidiram, para não ser muito longe, decidiram fazer em Campinas. Eles alugaram lá um espaço muito bom em Campinas, e nós levamos 2 ônibus dos nossos alunos angolanos, né, para estarem lá nesse programa. Inclusive, eles participaram muito do programa, os nossos alunos angolanos. E eu fui com a minha esposa também, o pastor Martini foi com a esposa dele, representar o colégio também, e ele foi esse que marcou esse momento do coral dos angolanos, né, que teve o apoio de todo mundo, inclusive, que eu mencionei já, o professor Lineu Soares teve assim uma parte marcante, levou muito a sério para a gravação do CD, depois foi lançado, foi uma festa também. Hoje não existe mais o coral dos angolanos. Hoje eles colocaram como tem o coral dos africanos. Então tem vários africanos ali junto, e tem brasileiros também, e é chamado coral dos africanos. Mas foi assim que começou o coral dos angolanos.
Certo. E na parte de construções, o senhor acompanhou muitos das novas construções, melhorias que foram feitas no campus? Olha, eu acompanhei, mas quem batia sempre o martelo é o pastor Martini, né? O pastor Martini, a cabeça dele é tremendo para isso aí, nessa expansão. E nós tivemos várias construções que ele, lógico, nós participávamos como diretoria, né? Ele apresentava, a gente podia dar sugestões, né? E votávamos para que fosse ou não, mas sempre apoiamos porque eram ideias muito boas. Construções novas, por exemplo, alguma coisa que hoje é tão importante para o NASP e na época algumas pessoas até ficavam assim, mas por que um hotel aqui, né? E vocês conhecem o hotel, né? O hotel ali hoje é uma bênção, né? Como recebe tantas pessoas, né? E hoje facilita a vida, inclusive quando vinham os pais dos alunos para vir visitar os alunos, nós não tínhamos lugar para eles. Às vezes, lógico, a gente fazia o seguinte: olha, o pai fica com o filho no dormitório, no quarto, mas não era tão legal. A mãe fica com a filha no dormitório feminino, né? Não era tão legal. Hoje não, eles querem vir, tem um lugar no hotel, né? E eventos que fazem hoje aí também, né? Por exemplo, outra coisa que marcou, essa parte nova aqui onde tem agora as cantinas, né? Ali não existia isso aí, né? Se foi marcado também, aquela pracinha onde tem o lago, isso não existia, né? O pastor Martini planejou, foi apoiado e foi feito tudo isso aí. E outro detalhe, inclusive, que eu acho que ficou muito bom, foi a frente da igreja ali, o hall de entrada da igreja. Não tinha nada daquilo. Hoje é um espetáculo ali, é tão bom, você já vai e nem lembra mais o que era aquilo ali, né? Como era aquilo, né? Hoje está muito bom. Então, assim, teve muita coisa marcante. Inclusive o próprio Centro White aqui, né? Houve essa modificação que está muito bom, atende tantas pessoas, né? Por exemplo, quantas pessoas já passaram por esse Centro White? Porque todos os meses de janeiro nós recebíamos aqui pelo menos umas 4 associações que eles faziam o encontro dos anciãos, né? Então, ao final do encontro era já marcado, né? Já marcava, ligava para o pastor Renato Stêncil, né? Disse, olha, precisamos ou sábado à noite ou domingo pela manhã, esse grupo de anciãos quer visitar o Centro White. E sempre tinha alguém aqui no Centro White para mostrar, para explicar o que era. Isso marcou. Ou vinham pais também que não conheciam, me procuravam e diziam, olha, tem interesse, vamos lá, vamos conhecer. Então, algo que ficou bem apresentado também, né? Certo. Como um colégio confessional, o NASP sempre procurou incentivar nos seus alunos o espírito missionário. Quais foram alguns projetos que existiam e ainda existem nessa área? Olha, ainda existem muitos, mas eu achei marcante, né? Isso é mais na área do diretor espiritual, mas eu também convivia com isso. Eu apoiava, porque eram alunos internos, a maioria deles também que participavam ali, e eu tinha que dar o aval para algumas coisas, né? Por exemplo, a famosa geração 148, né? Ela começou com o pastor Felipe Tonasso, né? Depois veio o pastor Humberto Moura como diretor espiritual, deu continuidade. Depois veio o pastor Edson Romero, né? Continuou. E muitos eventos foram criados nesses períodos também, né? E temos, por exemplo, o Atos 29, né? Marcante. Outro que eu lembro, assim, que marcava, disse, puxa vida, a dedicação desses alunos, ajuda urbana, né? Que eles faziam, até acredito que até hoje deve ter, né? Pessoas que se envolviam, assim, de coração, né? Também, até o Ministério das Caronas, eles criaram, né? Porque, olha, querem ir em tal lugar fazer um trabalho missionário, então tinha o Ministério das Caronas, né? E outros ministérios também que existiam, né? E existem ainda hoje, né? Que isso aí envolve os alunos, isso é muito importante, né?
Certo. Houve algum momento na sua trajetória profissional em que o senhor teve algum desafio em especial, que o senhor sentiu o cuidado de Deus? Olha, eu posso dizer, tem muitos, né? Mas não vamos. Mas eu vou, por exemplo, dizer, nós tivemos, não lembro que ano foi, mas foi assustador, isso aí nos colocou preocupados, foi o H1N1, né? Que estavam morrendo pessoas, e agora internato. Tantos alunos aqui contactam uns com os outros. Como vamos fazer isso aí? Então, em reunião com a enfermaria, que fazia parte do meu grupo, né? Enfermaria, reuni com todos os preceptores e nós traçamos planos para o H1N1 e, graças a Deus, nós tivemos êxito, não tivemos problemas alguns, né? Mas nós providenciamos tudo o que precisava. Fomos a campo, o que precisava, tanta parte de higiene que precisava, o famoso álcool gel que tivemos que colocar em tudo quanto é lugar e orientar os alunos, né? E isso aí foi uma preocupação. Não só que alguém se contaminasse, mas também a preocupação dos alunos. Vão voltar para o internato? Porque não vai ter aluno agora, porque a preocupação. E graças a Deus, isso não foi problema algum para a vinda de alunos. Os alunos continuaram vindo, né? Então eu acredito que a mão de Deus esteve ali, assim como teve em muitas outras ocasiões, né? Com certeza. Pastor, em sua opinião, qual é o diferencial da educação adventista, em especial do UNASP? Bem, olha, eu vou falar do meu período aqui também, né? E há diferença. Como eu disse, eu amo os internatos onde eu passei, tanto é que eu mencionei no IAP, eu trabalhei por 3 vezes, fui diretor-geral em Goiás, no IABC, né? Então, um contato muito importante. Quando eu cheguei aqui ao UNASP, Campus Engenheiro Coelho, a realidade era outra. Era um campus promissor, como um campus promissor, tinha alunos, os cursos superiores aí, alunos do ensino superior, alunos do ensino médio, tudo isso. E o que eu encontrei aqui, com apoio à diretoria, o pastor Martini, né, e os outros colegas também de diretoria, sempre me apoiaram nas minhas atividades. Sempre, sempre. Nunca tive assim olha, isso você não pode fazer. Lógico, quando se via que era difícil, tudo bem. Mas, e a diferença que eu encontro aqui, na minha época no UNASP, como eu mencionei, para os lugares onde nós fomos, nós levamos 5 anos consecutivos os alunos para Olímpia, né? Depois nós encontramos um lugar mais próximo, nas Águas São Pedro, que dá só 100 quilômetros. Nós depois fomos para as Águas São Pedro, íamos para lá, passar o dia inteiro com os alunos, né? Os preceptores sempre acompanharam. E sempre tive um time de preceptores muito bom, né? Então, que, como diz o ditado, vestiam a camisa e nós ali estávamos. Então, esse foi o diferencial que eu encontrei do UNASP Campus Engenheiro Coelho. Você programava e havia incentivo para que os alunos tivessem o de melhor aqui, inclusive a própria alimentação, né? A qualidade de alimentação no restaurante ali era de qualidade. Eu sempre estava presente ali, principalmente na hora do almoço, né? Para ver se estava tudo em ordem, né? Então, isso aí marcou bastante. Tá? Pastor, uma última pergunta. O que o UNASP representou na sua vida pessoal, profissional? Como impactou você? Olha, foi muito importante. Tanto é que eu fiquei aqui 13 anos, né? E esses 13 anos marcou a minha vida, né? Quantas pessoas eu encontro hoje por aqui que se formaram aqui, especialmente quem é pastor hoje aqui, que fez teologia, professores que você vai em algum lugar,
te dá um abraço, né? Que você vê, isso aí não tem preço, né? Hoje você encontra o que marcou realmente as amizades que a gente faz aqui, mesmo sendo servidor aqui, você faz o carinho dos pais. Olha, eu até hoje recebo ligações de pais, pastor, e aí, que tempo bom, né? Então isso é muito importante. Pais, eu conheci aqui tantas pessoas diferentes, né, que vinham na minha sala, porque na minha época realmente o diretor de assuntos estudantis tinha uma abrangência muito grande, né? Então eu atendia muito qualquer coisa. Pode falar com o pastor Rui, né? Então, se eu tivesse o meu alcance, nunca passei por cima de colega nenhum. Mas se eu soubesse que eu podia já dar o veredito, já fazia sem problema. Senão, eu ia consultar os colegas. Pode fazer? Pode fazer, né? Então, muitos pais ligavam, pastor, preciso de... Eu estava com um problema financeiro, né? Eu não era do financeiro, mas eu podia ir atrás, eu ia atrás. Olha, estamos com esse problema aqui, pode deixar, vou ver o que eu posso fazer. Vi a situação e eu ia atrás para nós resolvermos, porque o aluno sempre esteve em primeiro lugar. Mesmo às vezes as pessoas dizem, não, o aluno tem, o aluno... O NASP aqui veio à existência por causa dos alunos, não foi por causa do professor, né? É por causa dos alunos. Então essa era a nossa filosofia, isso nos marcou bastante, né? Mais importante para nós. Certo. Pastor, eu queria muito agradecer o senhor ter dedicado um pouquinho do seu tempo, dado aqui o seu testemunho, né, contado um pouquinho da sua história, e desejo que Deus continue abençoando o senhor e a sua família. Ok, eu agradeço também, fico feliz, né, espero que isso seja importante, né, e que Deus possa abençoar vocês também, que continue abençoando, que aqui é um presente de Deus para a juventude, né? É verdade.